Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículo de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus tinha perguntado 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu se cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos a outro que te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a missão é dada a Pedro, como também a missão é dada a mim e a você. A missão é dada a cada um de nós. E essa mesma missão que Jesus dá a Pedro, ele confia a cada um de nós nessa certeza de que nós sabemos o que fazer com essa missão. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sigo a Deus, eu não faço a vontade de Deus porque eu não sei como fazer. Às vezes é difícil, é complicado. Não, você sabe como fazer. Você sabe as dificuldades, se tem ou não, você sabe. Mas às vezes a gente coloca tantos empecilhos na nossa cabeça, na nossa mente, que nós deixamos as paixões do mundo, nós deixamos as coisas terrenas ocupar esse lugar que é de Deus. E às vezes a gente tira o mérito de Deus justamente colocando as coisas do mundo mais principal na nossa vida, ou até mesmo colocamos as coisas do mundo como prioridade. E isso, a gente já acorda na preocupação, naquela preocupação não simplesmente de tomar um café, mas a nossa maior preocupação quando acordamos é de rapidamente chegar no trabalho, buscar ganhar, bater metas e mais metas, e a gente não busca entender que as metas da oração nós não buscamos bater. E as metas da oração hoje eu começar com uma Ave Maria, mas com o propósito de rezar um rosário. Hoje eu rezei uma Ave Maria, amanhã eu já estou rezando 2 Ave Marias. Depois eu já estou rezando um terço. Daqui a pouco eu estou rezando 2 terços, 3 terços, e daqui a pouco eu já estou rezando o rosário. Começa devagar, começa de pouco. Às vezes eu falo assim: olha, eu vou ler todo dia 2 páginas da Bíblia. Esses tempos eu estava com esse propósito de ler 2 páginas da Bíblia todo dia. Eu até comecei bem, mas com o tempo eu comecei a ficar com preguiça, cansaço, porque as coisas de Deus é assim, irmãos. A gente começa a colocar dificuldades, a gente começa a ficar com preguiça, cansaço, moleza no corpo e tudo mais, mas isso aí são situações que nos acontecem justamente para que nós afastemos daquele propósito. Então eu retornei e falei assim: todo dia eu vou meditar uma palavra, ao contrário de eu ler 2 páginas da Bíblia, porque 2 páginas às vezes é muito difícil, é muito difícil. E realmente tem dias que a gente está tão atarefado, mas a gente precisa voltar lá para aquele evangelho onde Jesus Cristo ele fala: colocar em primeiro lugar
as coisas celestiais, e as outras coisas virão por acréscimo. Mas primeiro, as coisas de Deus precisam estar em primeiro plano, em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro plano. Deus, ele precisa estar acima de todos os nossos pensamentos. Deus, ele precisa estar ali no centro. Porque hoje, essa palavra de hoje, Jesus, ele chega diante de Pedro e ele pergunta: Pedro, tu me amas? Porque ele estava preparando Pedro, um homem apacentador das ovelhas, ou seja, ele estava preparando Pedro para chefiar aquele grupo, aquele rebanho de ovelhas que era de Deus, mas que Deus estava colocando nas mãos de Pedro para cuidar. E mais que isso, Deus estava ali com o propósito de dar a Pedro as chaves do reino dos céus. Aonde o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, o que desligasse na terra seria desligado no céu. Jesus chegou a perguntar a Pedro por 4 vezes. Na terceira vez que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, Pedro entristeceu. Porque Jesus ali já estava perguntando pela terceira vez. Ou seja, Jesus perguntou 3 vezes, digamos assim. Perguntou 3 vezes para Pedro. Na terceira vez, Pedro assustou, ficou meio preocupado, porque Jesus tinha perguntado ele já 3 vezes. Então ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus pediu: Pedro, então já que você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Irmãos, é necessário, às vezes, nós pedir muito. Às vezes é necessário que nós recomendemos muito a alguém para cuidar bem de outro, para cuidar bem das coisas que nós amamos. E Jesus, ele pedia a Pedro para cuidar bem das ovelhas, essa ovelha que sou eu, é você, somos nós. E hoje nós temos... na figura de Pedro, nós temos o Papa Leão, que hoje ele é o administrador da nossa igreja, da nossa fé. E nós precisamos a todo santo dia orar por ele. Pedir a Deus para que o proteja, para que livre dos males, dos perigos. E o dê a graça de ter cada vez mais o discernimento, a inteligência de conduzir essa igreja, essa barca que Jesus Cristo colocou nas mãos de Pedro e que hoje é conduzida pelo Papa Leão. Que Deus possa assim também entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua saúde, entrar em todas as suas realidades e cuidar do que é dele, que está sendo depositado em nós. Que Deus assim nos abençoe.